Este programa é patrocinado por Medis, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde. E Medicamenta, por si. Aí, cuidado, cuidado. Oh, vamos lá. Vamos. A sair. Bom dia, dormiram bem? Sim. A Laura é muito agitada, seguramente, mas é também uma menina com um coração de ouro e muito amiga do seu amigo. A Rita é muito mais doce, muito mais calma, muito ponderada, adora música e, portanto, é uma menina muito aplicada e muito responsável. E a Sofia, estamos agora a descobri-la, porque é mais pequenina e que gosta muito das irmãs e adora cantar. Ai, mostra a mamã. O que é, linda? Anda. Tá. Espera aí. Deita, espera aí. Tá, tira as mãos. Tira... O pai, devagarinho. Tira... Espera aí. A alegria que caracteriza a família Cortês e os sobressaltos que se podem viver com crianças pequenas estão presentes em muitas casas portuguesas. De facto, a infância é uma das fases em que devemos estar mais atentos. A gastroenterite viral é, nos dias que correm, uma das doenças que tem vindo a tirar o sono a muitos pais. São muito brincalhonas, muito divertidas e quando elas ficam sossegadas, algo que se passa e algo está a ficar mal. O episódio em que foi assim um bocadinho mais... Foi muito atípico. Muito atípico foi o episódio em que tivemos as três doentes. A Sofia começou a ficar assim mais murchita, mais sossegada. Foi a primeira a dar sinal com vómitos e depois a que se seguiu a Laura. E depois a Rita. Foi assim uma noite muito agitada. Nós temos de estar a desmanchar as camas todas, estar a tirar a roupa, às 3 da manhã. Quando nos deitámos pensámos que aquilo não tinha acontecido. Sofia, não vais para aí, fica aqui. Onde é que tu vais? É sempre a mesma história. Nós ligámos para a linha de apoio. A enfermeira, entretanto, questionou-nos uma série de aspectos, se tem febre, se não tem febre. E, portanto, foi a partir daí, com a informação que ela nos foi dando, que acabou por não ser preciso ir ter um apoio médico no hospital. E tem lágrima, boca úmida, diarreia. Muito bem. Febre, dor de barriga, elas queixam-se? Portanto, o ideal agora é, durante 1 hora vai fazer pausa e passado 1 hora de pausa vamos introduzir uma colher de sobremesa ou de chá fraquinho ou de água de 5 em 5 minutos. Após a tolerância destes alimentos, portanto, dos líquidos, vamos iniciar a introdução, por exemplo, de uma bolacha de água e sal, se estiver em casa, de um quarto de fruta, por exemplo, pode ser uma maçã ou pera, que são alimentos de fácil digestão, e à medida que as crianças forem tolerando estes alimentos, vamos aos poucos começar a introduzir os alimentos de dieta. O termo gastroenterite é usado de uma forma geral quando estamos na presença de uma série de distúrbios que afetam o estômago e o intestino. Quando há uma inflamação nestes dois órgãos, temos uma gastroenterite e o risco de desidratação num bebê ou numa criança é elevado. Em Portugal, a gastroenterite tem uma importante morbilidade e é a segunda causa de internamento na idade pediátrica. Um tema que me levou a visitar a unidade de pediatria do inovador Hospital Público Beatriz Ângelo, onde conversei com o pediatra Paulo Homem. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a gastroenterite na criança. É uma situação que é muito comum, principalmente nos meses mais frios, principalmente porque as crianças, como estão nas creches e nos infantários, está mau tempo lá fora e, portanto, ficam muito tempo fechadas dentro da sala com a educadora. E como é uma doença que se transmite muito facilmente através das mãos, o vírus passa muito facilmente de criança para criança, ou diretamente através das mãos ou através de alguns outros objetos em que as várias crianças vão tocando.
E, portanto, nestas alturas do ano, meses frios, é uma situação que é muito frequente. E que tem uma vacina. Existe uma vacina para a gastroenterite pelo rotavírus, que está disponível. É uma vacina que não faz parte do Programa Nacional de Vacinação. Portanto, é uma vacina que o médico assistente da criança pode aconselhar e os pais depois decidirão se faz ou não faz. É uma vacina que tem que ser dada nos primeiros meses de vida. Até aos 6 meses a criança tem que ter essa vacinação completa e que protege de uma forma muito eficaz da gastroenterite por rotavírus, viral por rotavírus. Porque há a tal outra, menos frequente, que é provocada Há outras gastroenterites, nomeadamente provocadas por bactérias, que são situações muito mais graves, mas que são muito mais raras. O contexto é um contexto diferente, é um contexto numa festa em que há uma pessoa que apanha a infecção e todos os que comeram aqueles alimentos que estão contaminados acabam por apanhar essa infecção. Aquilo que mais preocupa na gastroenterite é o desequilíbrio entre aquilo que a criança consegue ingerir, nomeadamente em termos de líquidos, e aquilo que perde. Portanto, o principal sinal de alarme é os pais perceberem que não estão a conseguir repor aquilo que a criança está a perder. Portanto, se a criança vomita muito, de tal maneira que tudo o que os pais tentam dar, ela vomita, e, portanto, não estão a conseguir dar líquidos à criança, é um sinal de alarme, a criança tem que ser observada numa urgência. Ou se a criança tem uma quantidade de diarreia tal que os pais têm a noção que os líquidos que perde naquela diarreia não estão a conseguir compensar através de soros de reidratação oral, etc. E, portanto, sempre que há esse desequilíbrio entre o que a criança ingere, a criança chora, mas já não tem lágrimas porque está desidratada, os lábios estão secos, a língua está seca, e, portanto, tudo isso são sinais de que está a começar a existir um desequilíbrio e a criança tem que ser vista nessa altura. Ajuda, deve procurar ajuda e vai ter que ser hidratada. É exatamente, é isso mesmo. Todas na escola gostam do futebol, podem namorar com um papel nacional. Sei que é difícil com tantas coisas assim que irá fazer. Os humanos jardins. Anda, Vamos lá? anda, fofi. Anda lá, ao gostar de mim. Felizmente para os pais, a gastroenterite viral, apesar de ser a mais vulgar, é também a mais fácil de tratar. Se cumprirem as orientações médicas para manter as crianças hidratadas e seguindo uma dieta alimentar adequada, em 2-3 dias, as rotinas dos mais pequenos voltam ao normal. Este programa é patrocinado por Medis, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde. E Medicamenta, por si.